O deus da morte que o Olimpo não queria que você conhecesse. Existe um deus que não exigia templos, não precisava de orações. E mesmo assim, todos obedeciam. Zeus o respeitava. Hades não o comandava. Seu nome quase não aparece nos mitos. E isso não foi por acaso. Hoje, você vai entender por quê. Antes de continuar, deixa o like agora. Porque quanto mais esse vídeo circula, mais difícil fica apagar essas histórias. Se inscreva no Lendas do Olimpo e confere a descrição. Lá está o e-book mais polêmico do Olimpo, com promoções que mudam constantemente. Os deuses do Olimpo temiam muitas coisas: a ira de Zeus, o caos dos titãs, o destino traçado pelas Moiras. Mas havia algo que eles nunca ousavam desafiar: o momento final. E quem controlava esse momento não era Zeus. Diferente dos outros deuses, ele não tinha histórias de amor, nem guerras, nem traições famosas. Ele simplesmente aparecia. E quando aparecia, ninguém discutia. Seu nome quase não era pronunciado, não por esquecimento, mas por respeito, ou talvez por medo. Alguns deuses governavam territórios, outros, emoções. Mas esse Deus governava algo muito mais delicado: o fim. Sem gritos, sem violência, sem espetáculo, apenas certeza. E é aqui que a maioria das histórias para, mas não a nossa. Os humanos sempre acreditaram que poderiam negociar com os deuses: ofertas, sacrifícios, promessas. Mas houve alguém que tentou algo diferente. Há um momento nos mitos gregos em que o universo não entra em guerra, não explode, não desmorona. Ele apenas falha. O sol continua nascendo, as estações seguem seu curso. Os deuses permanecem em seus tronos, mas algo invisível deixou de funcionar. Os mortais são os primeiros a perceber. Guerreiros caem no campo de batalha, mas continuam respirando. Corpos feridos deveriam partir, mas permanecem, não vivem, não morrem. Há gritos, há dor, mas não há despedidas. Mães seguram filhos que deveriam ter partido. Sacerdotes repetem rituais que não funcionam. As piras funerárias permanecem apagadas. E então, o medo muda de forma. Não é mais o medo da morte. É o medo da ausência dela. Os campos de batalha se tornam eternos. Ares observa do alto, confuso. A guerra continua, mas sua função desaparece. Sem o fim, não há vitória. Sem o fim, não há honra. Sem o fim, não há sentido. No Olimpo, os deuses sentem o desequilíbrio, não como dor, mas como um silêncio que não deveria existir. Zeus sente o raio pesar em sua mão, não porque perdeu força, mas porque algo não responde. Hera consulta os antigos juramentos. Nada foi quebrado, nenhuma profecia foi violada, e ainda assim, o mundo não obedece. As moiras continuam tecendo, fios são cortados, mas o corte não se completa. Pela primeira vez, os deuses compreendem algo aterrador. O problema não está no destino, não está nos mortais, não está nos titãs. O problema está em algo que sempre esteve ali, algo tão certo, tão constante, que jamais foi questionado. E quando os deuses tentam nomear esse vazio, eles falham. Porque certas forças não anunciam sua ausência. Elas apenas param de agir. Só agora podemos dizer seu nome: Tânato, filho da noite, irmão do sono, não um vilão, não um carrasco, mas uma função do universo. Quando um mortal ousou interferir, não foi com força, não foi com desafio, foi com curiosidade. Ele não tentou destruir um deus, não tentou roubar um poder. Ele apenas observou. Entre todos os reis, houve um que acreditava que a morte não era uma entidade, mas um mecanismo. Seu nome era sussurrado com desprezo, astuto, enganador.
Um homem que sempre encontrava uma saída onde não existia. Esse rei percebeu algo que ninguém mais percebeu. A morte sempre chegava, do mesmo jeito. Sem raiva, sem aviso, sem negociação. E então ele fez a pergunta errada. E se eu observar o momento exato? Quando aquela presença cruzou seu caminho, ele não correu, não implorou. Ele convidou. Disse que queria entender como funcionava, por que ninguém escapava. E pela primeira vez, a morte não foi temida, foi estudada. Correntes foram mostradas, não como ameaça, mas como demonstração. E quando o momento surgiu, o impensável aconteceu. A função foi interrompida, não por violência, mas por confinamento. E então, o fluxo da vida parou. Não houve gritos no céu, não houve relâmpagos, não houve castigo imediato. Apenas silêncio. A guerra continuou, mas ninguém partia. Feridos permaneciam. O fim não chegava. O mundo não entrou em colapso, ele ficou suspenso. Foi então que os deuses compreenderam. O nome finalmente foi dito: Sísifo, o rei que prendeu aquilo que nunca deveria ser contido. Entre todos os deuses, houve um que sentiu o impacto primeiro, aquele que dependia do fim. Sem mortes, não há guerra; sem fim, não há glória. A intervenção foi rápida, precisa, inevitável. O castigo não foi morte, foi repetição. Empurrar, subir, cair, recomeçar. Não para ensinar dor, mas para ensinar limite. Depois disso, o mundo voltou a funcionar. Mas algo havia mudado. Os deuses nunca mais falaram disso. Os mortais transformaram em mito. Mas o aviso permaneceu. Existem forças que não punem. Elas apenas esperam. O castigo não foi rápido, foi repetitivo, inescapável. Um lembrete eterno. Existem limites que não devem ser cruzados. Thanato nunca foi derrotado. Ele apenas voltou ao silêncio. E talvez continue observando. Se você quer conhecer as histórias que o Olimpo tentou apagar, o link está na descrição, porque algumas lendas só sobrevivem quando alguém decide contá-las.